Obrigado pelo superchat. Putin empreenderá guerra total contra a Ucrânia, resultando em um grande número de vítimas civis, ou recuará de suas pretensões territoriais? Reginaldo, é difícil dizer. Por quê? Porque, como eu disse, se a gente fosse num degradê de análise da atividade da Rússia desde o início do conflito, a gente vê que quando a infraestrutura civil é atacada, você tem uma subida aí nesse degradê. Quer dizer, você tem um ponto a mais. Agora, até que ponto isso pode caminhar para uma hecatombe nuclear, em última instância, porque se você for de 0 a 10, um ataque nuclear, ainda que tático, talvez estivesse no topo dessa pirâmide. É difícil. Agora, efetivamente, a coisa está caminhando para um acirramento. E eu venho dizendo isso há muito tempo. E as pessoas, por vezes, acabam interpretando que eu dizer que as coisas estão se acirrando poderia ser algum tipo de mensagem sensacionalista ou de clickbait, alguma coisa nesse sentido. Tomo muito cuidado para não fazer isso. A parte, por vezes, vocês possam ter uma impressão que quando eu digo que as coisas estão acirrando, seja com o objetivo de reter a audiência, de pedir mais compartilhamentos, mais inscrições, mas eu acredito que o trabalho de médio e longo prazo é a maior prova da seriedade da política que a gente está empreendendo. Por isso, insisto, eu não posso comentar um atentado contra o Putin sem ter certeza que ele aconteceu. Eu vou comentar o quê? Um boato de um jornal que está sediado na Grã-Bretanha e que efetivamente tem um interesse, talvez político, já dizendo que há detenções, que há expurgos na cúpula militar russa. Pode ser que seja verdade. Pode ser. Agora, uma coisa é importante. Que vocês percebam que, na realidade, nós não temos aqui o objetivo de participar, pelo menos voluntariamente, de difusão de propaganda. De nenhuma parte. De nenhuma parte. Se vocês soubessem, detalhes que eu realmente prefiro evitar, não vou colocar, porque são situações que não, não cabem dentro de um contexto com a política que a gente adota. Mas, gente, desde a política interna até a política internacional, existe muita gente que é tentada, muitas vezes, a seguir um determinado caminho de apoio a uma determinada causa em benefício pessoal. E a gente não faz isso aqui, tá? A gente não faz isso aqui. A gente tem uma política muito séria, por vezes até pode desgostar uma parte ou outra, mas eu quero reiterar que o médio e longo prazo devem ser as políticas efetivas que norteiam a nossa conduta. Cadu, mais uma vez, agradeço pelo superchat. Aquela de mês de membro, não chat normal, quando se faz aniversário de membresia. A gente ganha uma mensagem de destaque e eu mandei a minha de 6 meses. Cadu, eu não vi. Você me desculpe de antemão, eu não vi, mas se a mensagem de destaque aparecer novamente no próximo mês, pode mandar que a gente vai procurar, na realidade, acompanhar mais de perto. Opa, Beatriz Vilar. Muito obrigado, Beatriz Vilar, pelo superchat. Sendo que, às vezes, até o superchat às vezes acaba passando batido, né? Isso é em função da presença muito grande aí de pessoas que vocês têm nos dado, que vocês têm nos prestigiado. Rogério, meu lindo, o que você soube sobre a renúncia de Putin e sobre as sanções da Europa contra o Brasil? Obrigado pela excelente exposição de fato. Então, vamos lá, Beatriz. Em relação à renúncia de Putin, eu não tenho nenhuma informação. Tá? Eu acho que aí é um outro degradê de rumor. Tá? Até aqui, pelo menos, não tenho essa informação. Em relação às sanções, estas sanções elas são, de alguma forma, recorrentemente utilizadas como barreiras não tarifárias com o objetivo de punir determinados setores dos negócios do Brasil em relação ao exterior. Não bastasse a Operação Lava Jato, que atingiu muitas estruturas de empresas e de segmentos no Brasil, agora as questões ambientais são suscitadas para a imposição de sanções, no que eu acredito que seja uma operação contínua de guerra híbrida contra os interesses do Brasil. Eu tive no Monark e alertei no Monark, assim como alertei também no Quinto Elemento, os últimos 2 podcasts que participei, de que estas situações de judicialização de determinados contextos ou de lawfare pudessem ser utilizados como barreiras não tarifárias. Então, sanções, quando elas são sanções que tratam de questões vinculadas ao não cumprimento de agendas ambientais, estas questões, elas muitas vezes são apenas protocolos que são feitos com que objetivo? Protocolos que são feitos com o objetivo de dar uma aparência bonita, perfumada, justificada para uma situação que é muito menos nobre. Isso é useiro e vezeiro.
Por exemplo, quando, agradecendo Vavá Jessuí, muito obrigado, Vavá, pelo super sticker. Isso acontece, gente, de uma maneira, quero colocar aqui para vocês, para que fique muito claro. Isso acontece de uma maneira como a própria situação da comparação que eu fiz ontem entre a situação da Ucrânia e a situação da República da Armênia. Vocês veem que há uma comoção da mídia mainstream, chamada atlanticista, com o que acontece na Ucrânia, e não há essa mesma comoção, inclusive é uma narrativa corrupta de falsa equivalência em relação à agressão que a Armênia sofre. Porque é o globalismo que quer dar uma nuance perfumada para objetivos que muitas vezes são escusos. Então, dizem que estão indo atrás da democracia, como fizeram no Afeganistão, como fizeram no Iraque, como fizeram na Líbia, como tentaram na Síria, como fizeram no Sudão, como fizeram na desintegração da Iugoslávia. E, na realidade, gente, para ser muito claro, muito sereno e muito objetivo, as demandas são outras. É uma embalagem e um conteúdo completamente dispar, tá? Só para que fique claro. Quero agradecer aqui ao Antônio Loureiro, obrigado pelo superchat. Ele diz aqui, se por acaso Putin fosse morto em um atentado, o que aconteceria depois? Abraço de Belo Horizonte. Antônio, vamos supor que isso tivesse efetivamente acontecido. O que eu acredito que seria o objetivo de uma ação desta, se esta ação fosse realizada e fosse possível, não é? Seria substituir a liderança russa, enfraquecendo, buscando um processo de cisão interna, que levasse, em última instância, à própria fragmentação territorial da Rússia. Por isso eu digo, para a Rússia, perder de alguma forma, se sujeitar à possibilidade de uma fragmentação territorial. E isso vai em prejuízo, em detrimento da própria doutrina militar da Rússia, que fala sobre a realização do ataque dissuasório, ou da utilização de armas nucleares, táticas ou estratégicas a nível dissuasório, quando a soberania estiver comprometida. Então, acredito que se uma situação nesse sentido acontecesse, se ela não viesse acompanhada de outras medidas de sabotagem, seria muito possível que a resposta da Rússia fosse tão dura quanto, potencialmente, a utilização de algum artefato nuclear.